Museu Municipal Casa da Memória, Cajamar, São Paulo. A experiência de um museu comunitário. Museu Municipal Casa da Memória, com base no projeto Mutirão da Memória, define o que seria um museu comunitário e sua importância no estabelecimento de relações entre a cidade e o equipamento cultural. A história do pequeno município de Cajamar é marcada por um ambiente imerso em grandes disputas que ainda exibe suas marcas no modo de ser e viver do seu povo. Faz-se necessário resgatar a sua formação para que possamos compreender a importância do equipamento cultural, o Museu Municipal Casa da Memória. Os problemas do Grupo Abdala com os trabalhadores da Perus, fábrica de cimento, tinham base em questões de compromissos trabalhistas assumidos e não cumpridos pelo patrão. Então, em maio de 1962, tem início um dos maiores movimentos grevistas que se tem notícia em nosso país, a greve dos queixados, marcados pela luta, pelo subemprego, pela fome, uma cicatriz na história de Cajamar que dividiu a cidade entre queixadas, pós-greve, pró-greve e pelegos contra a greve. Outro marco na história da cidade ocorreu em agosto de 1986, quando a cidade foi surpreendida com o surgimento de uma gigantesca cratera no quintal de uma moradora. Do dia para a noite, a cidade foi evacuada e deu-se o início de um verdadeiro êxodo. Deixando a cidade deserta. Mais uma vez, sofrimento, incertezas e novas marcas deixadas na história do povo cajamarense. Ainda na história recente, a cidade sofre com questões relacionadas com disputa político-partidárias que dividem opiniões e afetam o bem-estar da população. Diante do cenário histórico apresentado, não é difícil imaginar o quão rico é o contexto sociocultural da cidade, dando oportunidade para o desenvolvimento de ações culturais de resgate histórico local. Essa foi a base da criação do Museu Municipal Casa da Memória. Bom, Mutirão da Memória e o Museu Casa da Memória. Antes de conhecermos as características do Museu Casa da Memória, faz-se necessário o resgate de sua gênese, que se deu em 18 de fevereiro de 2003, durante as comemorações do 44º aniversário de emancipação da cidade de Cajamar, com o lançamento do projeto Mutirão da Memória, iniciativa da então Diretoria de Cultura da cidade, em 2003. O projeto visava a coleta dos mais variados itens relacionados à história do município, como fotos, vídeos, objetos e depoimentos dos moradores, objetivando a formação do acervo do futuro Museu Casa da Memória. Entre aspas, é dever de toda a comunidade cajamarense promover em caráter de urgência documentos de memória para prosseguir-se então num trabalho assíduo de resgate, arquivo e restauração moral e física do nosso patrimônio histórico, artístico, arqueológico e turístico. Porque sem isso, o presente e o futuro tornam-se vagos e dispersos demais para um verdadeiro progresso do município de Cajamar. Essa foi a justificativa do projeto pela Diretoria de Cultura e equipe da época.
Então, entre os anos de 2003 e 2006, a palavra mutirão mostrou-se extremamente significativa e verdadeira na formação do acervo do futuro museu da cidade de Cajamar, passando por escolas, clubes e igrejas. Centenas de moradores se envolveram, doando objetos de trabalho e de uso diário, fotografias, objetos de culto religioso, e cravaram em folhas de papel ou depoimentos gravados em áudio e vídeo suas histórias através de depoimentos que envolviam a greve de Cimento Perus, a luta dos Pelegos e Queixadas, o buraco de Cajamar, os tempos de escola, os bailinhos da adolescência, os grupos musicais, formando assim um caleidoscópio histórico de todos os matizes, aromas e sentimentos. Em 15 de maio de 2006, ocorre a tão esperada inauguração do primeiro Museu Histórico de Cajamar, o Museu Municipal Casa da Memória. Durante a festividade de inauguração, a população pôde participar ativamente das ações culturais realizadas na praça em frente ao prédio do museu e conhecer o acervo agora disponível para visita permanente. Vale a pena ressaltar aqui, só para deixar tudo mais difícil para os lutadores da equipe da Diretoria de Cultura que estavam trabalhando com muito suor e dificuldades. Neste dia da inauguração foi o dia daquela parada nacional do PCC. Com medo de levar um tiro, fizemos a programação normalmente para a alegria de todos. Estavam presentes muitos dos colaboradores do Mutirão da Memória. Foi um dia inesquecível para Cajamar. Vale destacar aqui que, para abrigar o acervo do museu, o poder público não precisou criar um projeto arquitetônico, um prédio novo, por exemplo. O prédio já estava inserido no espaço geográfico e se relacionava com a paisagem e com a comunidade local desde 1929, como nos relata muitos moradores de Cajamar. É importante ressaltar aqui que a relação, o diálogo entre o patrimônio material e o patrimônio imaterial não tem fim em si mesmos. Vão para além, tendo como produto as relações sociais. O prédio do museu, que em outros períodos serviu de moradia, repartição pública, hoje é um espaço que, apesar de ligado ao poder público, serve de cenário para o estabelecimento de interações com base na memória, conforme o pensamento de Chagas e Storino, 2014, página 83, quando afirmam que patrimônio não está contido nas formas materiais, nem nas manifestações intangíveis, mas nos indivíduos que os produzem, reproduzem, alteram, transformam, vandalizam, conservam, utilizam e valorizam. Por todas as características elencadas acerca do Museu Casa da Memória, concluímos que estamos diante de um equipamento cultural que pode ser definido como um museu comunitário, que difere dos grandes museus das grandes cidades, com seus acervos milionários, e que, em grande parte, apesar dos esforços para a popularização desses equipamentos, servem a um público elitizado. Nas palavras de Varini, 2014, página 26, o que distingue um museu normal de um museu comunitário está relacionado ao objetivo de cada um. Um museu normal tem um objetivo oficial: servir ao conhecimento e à cultura. Um museu comunitário tem outro objetivo: servir à comunidade e ao seu desenvolvimento. Entendido como um processo, na visão de Varini, o museu comunitário é um organismo vivo e pulsante, que não se encerra no espaço físico ou na composição do seu acervo, ou ainda
como objeto para ser usado com finalidades eleitoreiras nas mãos de políticos. O museu comunitário tem a possibilidade de se metamorfosear, dando origem a diversas facetas de produtos originais voltados ao desenvolvimento da comunidade local, convivendo dentro de um ambiente híbrido, fundindo o público e o privado, possibilitando o protagonismo dos habitantes do seu entorno. Frente a isso, o Museu Cajamarense não se ateve apenas às questões de espaço e acervo. Diversas expressões artísticas culturais verteram do seu interior e resultaram em produtos oriundos das necessidades e das relações sociais estabelecidas. Entre o museu e a comunidade, entre eles podemos citar concurso para a escolha do hino municipal. Teve a produção coletiva do livro Cajamar, Cidade de Lutas e Conquistas, obra distribuída para toda a rede municipal de ensino. Teve a produção de espetáculo teatral A Greve Guerra, com base na história do movimento grevista que assolou a cidade entre os anos de 1962 a 1969, produzida e encenada por atores do município. Temos também, que verteu, um livro coletivamente pelas crianças do ensino municipal de educação básica e fundamental. Inspirou também o presidente da Câmara Municipal de Cajamar a escrever um livro muito importante que conta a história política de Cajamar. E vários projetos em sala de aula por alguns professores que trabalham a contextualização do ensino de artes com a história da cidade de Cajamar. Como podemos observar até o momento, a cidade de Cajamar está imersa em uma aura de conflitos desde o tempo da sua fundação. Seja no embate grevista entre pelegos e queixadas, seja pelo êxodo provocado pelo buraco de Cajamar, ou pelo cenário de constante instabilidade política, não só em Cajamar como no país, que de tempos em tempos coloca em xeque o desenvolvimento da cidade, impactando direta e profundamente as questões culturais. Além disso, há a dicotomia entre o velho e o novo, o moderno e o antiquado, que pode ser percebida na paisagem da cidade. Por um lado, as localidades consideradas patrimônios históricos, que ainda conservam em sua arquitetura traços de pequeno vilarejo, mesmo que deterioradas e desfiguradas pela ação do crescimento demográfico que transformou esses locais em grandes comunidades periféricas de submoradias, com problemas de saneamento básico, saúde e educação. Por outro lado, os grandes empreendimentos imobiliários que deram lugar a grandes prédios e bairros residenciais, além da dizimação de patrimônios culturais e naturais que foram substituídos por grandes empresas e galpões logísticos. Com base nessas informações, concordamos com Chagas Storinho, 2014, página 75, quando afirmam que as configurações espaciais da cidade refletem as sucessivas materializações do poder, de modos de ser e estar no mundo, formando um panorama carregado de tensões e disputas, de memórias e de esquecimento. É esse ambiente múltiplo e complexo que proporciona material para o trabalho desenvolvido pelo Museu Casa da Memória. Uma atmosfera envolta em incertezas e conflitos. No mesmo espaço dialogam os grevistas da década de 60, através de fotos e objetos, ou os moradores vítimas do acidente geológico da década de 80. Ainda é possível a convivência democrática entre adversários políticos, refletindo suas diferenças. O museu comunitário é parte de uma grande engrenagem que possibilita o desenvolvimento de uma sociedade, ora expondo suas mazelas, ora criando oportunidades para minimizá-las. Meus parabéns ao senhor
Fábio Luiz Machado, que eu não tive esforço nenhum em contar a história de como foi feito ao Museu Municipal, resultado do projeto Mutirão da Memória. Essa leitura foi baseada em um artigo do senhor Fábio para o Centro Universitário Senac Lapa, pós-graduação em Gestão Cultural, Cultura, Mercado e Desenvolvimento, em 2018. E referências bibliográfica, Chagas, Mário Storino, Ferreira, José Abílio, Souza, Keila dos Santos, Varini, Hugues. Obrigado, senhor Fábio.